Êxodo 32, 1 a 4, Números, capítulo 11, versículos 4 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhe Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vamos ler também Números 11, versículos 4 ao 6. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Quando olharmos para trás de uma forma negativa, quando olharmos para trás num sentido de desejarmos aquilo que está lá no Egito, nós vamos tomar prejuízo. Quando nós olhamos para trás, nós vamos ver hoje. E uma verdade que eu quero dizer agora, antes da palavra, é que o passado não pode ser mudado, mas o futuro sim. Aleluia. Guarde isso no teu coração. Lá em Êxodo 32, verso 1 a 4, o Egito ainda estava dentro de alguns. Eles haviam saído de dentro do Egito, haviam transpassado o Mar Vermelho. Deus havia enviado as 10 pragas, desmistificando todo o Deus egípcio através das pragas, transpondo eles através do mar seco. Deus abriu o mar, eles transpassaram seco o mar, saíram do outro lado, cantaram o hino da vitória, viram tantos milagres e maravilhas, mas ainda havia alguns lá que, mesmo diante dos milagres de Deus, o Egito estava lá dentro do coração. Era algo que não podia ser visualizado, não se pode ver, mas estava dentro deles. Há muitos dos nossos que estão no nosso meio, que o seu pensamento está mais no Egito do que nas coisas de Deus. E diante da primeira prova, eles querem voltar. Enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as instruções de Deus para o povo, enquanto Moisés estava lá recebendo a direção que Deus queria para o povo, apenas por 40 dias, começa uma murmuração extraordinária. Aleluia. E começa o texto bíblico em Êxodo 32 dizendo: vendo o povo que Moisés tardara. Aleluia. Logo nós aprendemos que tem que saber esperar, tem que aprender a esperar. Na maioria das vezes não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que seria. Aleluia. Mas é do jeito que Deus quer, no tempo de Deus. Moisés estava lá somente há 40 dias e já tinha uma turma lá que queriam levantar outros deuses, se lembrando do passado, porque diz a Bíblia que eles queriam um bezerro de ouro. Bezerro de ouro era lá do Egito. Tem gente que estava lá no deserto, indo em direção à promessa. Tem gente que estava lá peregrinando naquela terra,
indo em direção àquilo que Deus tinha de melhor para eles. E dentro do coração deles estava lá o passado. Estava lá as coisas do Egito. Aleluia. Alguns ainda não haviam entendido nada. Estavam olhando para o passado. E quando nós olhamos para o passado, aleluia, de uma maneira negativa, nos lembrando de onde Deus nos tirou, aleluia, não para sermos vencedor, mas para perdedor, é prejuízo. Oh, aleluia, não olhe para trás, olhe para frente. Como já falei aqui, o passado não pode ser mudado, mas o futuro sim. Aleluia. Quando se olha para o passado, se perde toda a visão de futuro. O que Deus quer fazer lá na frente. E ao invés de avançar, começa a recuar. Porque os seus olhos não estão na frente, não estão no horizonte. Seus olhos estão para baixo, cabisbaixo, olhando lá no passado, alguma coisa que talvez não tenha dado certo. Aleluia. E lá no meio daquela confusão, no meio daquela murmuração, lembrando-se eles do Egito, eles começaram a atribuir aos demônios, porque falaram a Arão e pediram que Arão formasse um bezerro de ouro. O ouro que Deus deu graça às mulheres egípcias para que dessem às hebreias, aleluia, agora seria revertido para ser construído um demônio, a figura de um bezerro de ouro. A riqueza que Deus dera para saírem do Egito, agora seria revertida a sacrifício de demônios. Oh, aleluia. Quando se está dentro da igreja, não se pode olhar mais para o passado. Quando se está caminhando no deserto espiritual, quando se está caminhando para a eternidade com Deus, direto à salvação, esperando o arrebatamento, não podemos olhar para trás, porque senão vamos estar oferecendo bezerros de ouro, atribuindo aos demônios aquilo que Deus fez por nós um dia. Oh, aleluia! Lá ainda em Êxodos capítulo 32, verso 17... de Josué, nem Josué se apartou de Moisés. Josué não se contaminou. Lá no versículo 22, a tendência do povo era querer olhar para trás. A tendência do povo era olhar para o Egito. E lá no versículo 28, do mesmo capítulo 32, eles estavam influenciando milhares e milhares de pessoas a adorarem o bezerro de ouro. Aleluia. Quando nós olhamos para trás, nós nos prendemos a muitas coisas, glória a Deus. Quando nós olhamos para trás, nós nos prendemos a uma maldição que foi lançada. Nós nos prendemos, quem sabe, a uma pressão que aconteceu lá no passado. Quem sabe uma mágoa que aconteceu lá no passado. Até mesmo uma decepção, uma frustração. Quando nós olhamos para essas coisas, até mesmo o pecado que nos afligia, ou uma prisão, ou seja o que for, ou alguém te oprimindo, quando nós olhamos para trás, nós perdemos a visão de futuro. Nós damos muito mais atenção à maldição, à mágoa, à decepção. Nós damos, quando olhamos para trás, muito mais atenção à frustração, ao pecado, as coisas que já ficaram para trás, porque diz a Bíblia que agora nós somos nova criatura, e as coisas velhas passaram. O Senhor quer que nós venhamos seguir em frente, para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. O propósito de Deus está no presente, está no futuro. Aleluia. O propósito de Deus não é nós olharmos para o Egito e querer as coisas do Egito, não. Nós já somos salvos em Cristo, olhando para frente agora, para que o nome de Jesus seja glorificado. Quem olha para o passado está amarrado. Aleluia. Não consegue se desvencilhar, ou emocionalmente, ou psicologicamente, ou espiritualmente. Não tem como avançar, não consegue até mesmo em perdoar, porque a mágoa aconteceu lá no passado.
E quando se olha para aquele que o magoou, está preso, está amarrado. Tem que liberar o perdão, porque a estratégia do inimigo é fazer com que eu e você venhamos olhar para trás. Nos lembrar do que nós desfrutávamos lá no Egito, nos lembrar das mágoas, nos lembrar das ofensas. Aleluia. Quando nós olhamos para trás, nós estamos bloqueando nós mesmos o nosso progresso. Nós estamos interrompendo a vontade de Deus. Muita coisa Deus quer para nós. Aleluia. Muitas coisas Deus quer nos alcançar nesse dia, na nossa vida, nos sonhos que o Senhor sonhou para nós. Mas muitos ainda não estão livres do Egito. Aleluia. Estão dentro da igreja, mas o seu coração está no Egito. O Egito estava dentro do coração de Israel. Através daquelas experiências, e muitas pessoas ainda estão no Egito por causa das experiências negativas. Aleluia. Ao invés de serem elas, essas experiências, deixadas para trás. Aconteceu, libere o perdão, aleluia. Quando todas essas coisas começaram a acontecer, a murmuração, a queixa, o desejo de voltar para o Egito, Deus entra com um projeto sobrenatural chamado deserto. Aleluia. Quando o povo deseja voltar para trás, Deus planeja o deserto. E para quê? Por que que ele permitiu que Israel peregrinasse 40 anos no deserto? Por quê? Para que o próprio Deus viesse a tirar do deserto um povo fortalecido. Para que o próprio Deus fizesse com que o povo se esquecesse do Egito. Se nós formos olhar a história de Israel, nós vamos ver que aqueles milhões de pessoas, 2,5 milhões, 3,5 milhões, eles foram morrendo no deserto, foram nascendo outros. Aleluia. E dos que saíram do Egito e aqueles que entraram em Canaã, atravessando o Jordão, foram só 2, Josué e Calebe. Deus precisou tirar o Egito de dentro deles, levando-os, conduzindo-os pelo deserto, para tirar do deserto um povo forte, sem que o Egito estivesse no seu coração. Aleluia. Demorou uma geração de 40 anos, até que as experiências negativas fossem removidas, até que as experiências do Egito fossem removidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números 11, verso 4, 6, havia um ano depois disso aqui, aleluia, deles terem olhado para trás em Êxodo 32, verso 1 e 4, lá em Números 11, 4 e 6, é um ano depois, um populacho, uma minoria que olhava para trás sem considerar aquilo que estava lá na frente. Eles estavam desejando um ano depois, já no deserto, estavam desejando carne, peixe, pepinos, melões, alhos e cebolas, aleluia, e estavam reclamando do pão que via do céu, aleluia. Eles disseram no versículo 6 de número 11, senão este maná, desprezando aquilo que Deus deu, e nós sabemos que maná tipifica, nós sabemos que maná representa a Bíblia, nós sabemos que maná tipifica a poderosa palavra de Deus. Hoje nós temos em nosso meio pessoas atrás de novidades, pessoas atrás daquilo que é oculto, pessoas muito mais interessadas em revelações do que o próprio ensino da Bíblia. Você convida para baile gospel, enche. Você convida para jantas, para aniversários, enche. Mas você convida para estudo bíblico e para oração, é pouca gente. Porque a maioria do povo ainda tem o Egito no coração. Aleluia. Estão mais interessados em novidades, em inovações, do que a própria palavra de Deus. Diz a Bíblia que Deus mandou esse maná por 40 anos, ininterrupto.
Louvado seja o nome do Senhor. Nunca deixou faltar o maná, a porção de cada dia. Eles não ficaram sem alimentação. Eles comeram, e eu vejo aí o mistério de Deus, eles comeram codornas, eles comeram gado, eles comeram peixe, aleluia, eles comiam maná, eles se alimentavam de muitas outras coisas e precisavam de milhões e milhões de litros de água por dia para fazer as suas necessidades, as suas higienes, para cozinhar e beber. E tudo isso Deus lhes proporcionou do deserto, porque era no deserto que Deus tinha a intenção de tirar do coração deles o Egito. Ramá canta rabasui canta rai. Se você está no deserto, você está no trabalhar de Deus. Considere que nem Deus queria você no deserto, mas se faz necessário, porque Deus está te fortalecendo, Deus está te instruindo, e está tirando do teu coração, através desse deserto, aquilo que não te serve. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Há muitos que não querem mais o maná, não. Há muitos que não querem a palavra, não. Estão fazendo bezerros de ouro, estão desejando carne, são crentes que atribuem aos demônios o que Deus fez, e são crentes carnais, que querem mais as coisas do Egito. Se você perguntar para alguém se alguém quer partir desta terra para ir ter um encontro com Jesus, te digo, se alguém quer morrer e ir para o céu agora, eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que não quer morrer agora, porque o Egito ainda está no seu coração. Oh, aleluia! E se você perguntar para as pessoas se as pessoas estão esperando a volta de Jesus, a grande maioria delas vai dizer: espera mais um pouquinho, eu preciso me formar na faculdade, eu preciso criar os meus filhos, eu preciso fazer tal coisa, eu ainda tenho sonhos. A grande maioria não está esperando a volta de Jesus, porque o coração ainda está no Egito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 19, verso 26, diz a Bíblia que a mulher de Ló, ela olhou para trás, aleluia. Diz a Bíblia que Deus fala com Abraão, dizendo que ia tirar Ló lá de Sodoma, e a Bíblia diz que Deus envia 2 anjos lá para tirar Ló, a sua esposa e as 2 filhas de dentro de Sodoma. Os anjos vão lá, diz a Bíblia que um anjo pegou da mão direita, pela mão direita Ló e outra a sua esposa, e o outro anjo pegou da mão das 2 filhas e estava retirando eles da destruição. Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas. Pois bem, queridos, a mulher de Ló, mesmo recebendo a ordem de não olhar para trás, a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló foi incapaz de se livrar do passado. Hoje é o dia em que Deus preparou para te dizer: livre-se da maldição, da mágoa, da decepção, da frustração, do pecado. Livre-se, perdoe, avance para aquilo que Deus tem preparado para ti. Lá na frente tu vai ver a glória de Deus. Aleluia. Seus olhos da mulher de Ló, os olhos da mulher de Ló ficaram olhando o passado, ficaram presa. O progresso daquela mulher foi paralisado. Aleluia. Chega de ficar lamentando aquilo que se perdeu. Passado é passado, olhe para frente. Deus tem um plano contigo, tem um projeto de vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe Deus preparar o deserto, não. Olhe para frente. Seja vitorioso. Em Filipenses 3, verso 13 e 14, Paulo afirma: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus preparou uma vocação. Deus preparou uma vitória. Deus está preparando a tua salvação. Retira todo o Egito do teu coração. Deixe as decepções para trás, olhe para frente e você vai ver a glória de Deus. Paulo estava dizendo, eu não alcancei nada ainda, mas uma coisa eu sei que eu tenho que fazer. Ele dizia, pelo menos uma eu sei que eu tenho que fazer. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esquecer do que ficou para trás. Aleluia! Se você olhar para a vida de Paulo, Paulo possuía posição, Paulo possuía status, Paulo possuía riquezas, e era um homem que prendia, mandava prender e matava. Aleluia! Se ele fosse olhar para trás, ele não conseguia nem sequer pregar o evangelho. Mas Paulo teve um encontro sobrenatural com Deus e deixou as coisas que para trás ficam e só olhou para frente, aquilo que Deus estava propondo para a sua vida. É isso que Deus quer de mim e de você, é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos olhar para aquilo que está diante de nós. Aleluia! Prosseguir para o alvo, prosseguir para a salvação, custe o que custar. Nessa noite libere o perdão, esqueça, aleluia, se lá atrás não deu certo, esqueça, passe uma borracha, vire a página da sua vida hoje, e você vai ver a glória de Deus, porque Deus tem um prêmio para você, e o seu prêmio é a tua salvação. Deus quer realizar os projetos dele na tua vida, não paralise o passado não. Não tranque os projetos de Deus na tua vida, olhando só para o Egito. Não faça como a mulher de Ló, que foi incapaz de se livrar do passado. Não faça como a nação de Israel, que só murmurava. Deus mandava a água da rocha, murmurava. Deus curava as águas de Mara, murmurava. Deus mandava a codorna, murmurava. Deus mandava a providência do maná. Que maná é esse? Não temos outra coisa senão esse maná. Murmurava. Deixa de murmurar, porque quando murmura, você está olhando para o passado. Olha para aquilo que Deus tem para ti ali na frente. As portas vão se abrir. Deus vai abrir para você e para mim uma porta extraordinária. E nós vamos ver a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, receba esta palavra, porque o passado não pode ser mudado, mas o futuro sim, em nome de Jesus.